Vamos então tratar o nosso paciente. Aí é que vem a bronca. Confirmamos o diagnóstico no exame físico, excluímos outras condições, chegou a hora de manejar esses sintomas. Como é que eu trato a neuropatia diabética periférica? Bom, em primeiro lugar, antes da gente pensar em drogas, medicamentos, a gente primeiro tem que pensar no controle glicêmico. Uhum. Então, o tratamento de base, como a gente coloca lá na diretriz da SBD, é que é preciso controlar tanto a glicemia quanto os fatores de risco cardiovasculares associados, que são muito comuns nas pessoas com diabetes. Então, é controle glicêmico, controle da pressão arterial, controle dos lípides, né? E cessação do tabagismo, exercício físico. Existem estudos que mostram melhora dos sintomas neuropáticos dolorosos com exercício físico apenas. Então, a gente precisa trabalhar toda essa base do paciente para já aliviar, porque apenas o controle glicêmico alivia a dor. Uhum. Então, partir para as medicações analgésicas de dor neuropática depois de sair. Então, 100% dos pacientes precisam entrar nesse tratamento de base. Então essa base vale para quem tem só parestesia, por exemplo? Sim, sim. Na verdade, assim, aquela história, né? O paciente com parestesia não tem nenhum medicamento que vai melhorar, né, Não, Carol? Tem não. que ser essa base mesmo, esse Exatamente. controle glicêmico. Dormência e parestesia, eles só aliviam quando a gente faz todo esse controle das condições de base, principalmente o controle glicêmico. E tem alívio sim. Mas não existe medicação específica para os sintomas negativos. E eles pedem, né? Assim, É. como o paciente pedir, eu tô Pede. dando um remédio pra esse formigamento que eu tô sentindo. E o que a gente tem que pensar é que a gente tem que evitar a progressão. Então, o que está instalado, em geral, não tem como a gente mudar muito. Mas a gente pode evitar a piora daquela neuropatia. E é exatamente com isso aí. Mas Perfeito. lembrar também, assim, que às vezes a expressão, as palavras usadas é que não tem como a gente dizer, ensinar o paciente isso completamente, né? Ele vai expressar do jeito dele. Então, às vezes, o formigamento é um sintoma doloroso, não é um sintoma A negativo. gente tem que saber diferenciar Isso é bem, E aí tem né? esse cuidado quando conversar com o É só paciente para formigamento caracterizar. mesmo ou Isso. tem dor? Muito bem. E com relação à neuropatia dolorosa, como é que a senhora organiza aí em prioridades as classes disponíveis para manejar esse sintoma? A dor neuropática, ela não deve ser tratada com analgésicos comuns, né? A gente tem que partir para as medicações que especificamente tratam a dor neuropática. E na neuropatia diabética dolorosa, o que se tem já de consenso é que a gente tem algumas linhas de tratamento, né? Como primeira linha, existem os gabapentinoides, que nós temos a gabapentina e a pregabalina, e os antidepressivos duais, os antidepressivos que são inibidores de recaptação de duas aminas. As que são testadas para neuropatia diabética são a duloxetina e a venlafaxina, apesar da venlafaxina ainda não ter sido aprovada pelo FDA para essa finalidade. função, essa finalidade, mas já está nas diretrizes, inclusive da ADA, como citando, e da SBD também. E a gente não tem uma superioridade de uma sobre a outra. Posso começar com um gabapentinoide e depois, se não houver uma resposta satisfatória, acrescentar, né, chegar numa dose ideal do gabapentinoide, que geralmente são doses mais elevadas do que se usa para convulsão ou para outra função. Então, a gente pode aumentar a dose e acrescentar, né? Não necessariamente um tem que ser primeiro que o outro. Eu posso também começar com um antidepressivo. Então, são drogas consideradas de primeira linha. Outra droga de primeira linha, outra classe de primeira linha são os tricíclicos. E aí, os tricíclicos, a gente... Há controvérsia. A gente tem que ter cuidado com eles, né? Por conta dos efeitos colaterais. Claro. Nossos pacientes são, a maioria, idosos, né? Cardiopatas. Então, os efeitos colaterais a gente tem que botar na balança. O risco, benefício, né? O custo-benefício dos tricíclicos é muito melhor, considerando que é um medicamento que é distribuído no SUS. Mas a gente também tem que ver se eu vou estar gerando um risco maior. Aquela coisa, se é um paciente mais jovem, que não tem cardiopatia, né, condição financeira limitada, de preferência com insônia, aí acho que vale a pena uma amitriptilina à noite. Mas isso é uma polêmica muito grande, porque assim, eu não confesso que eu não tenho tanto acesso a essa parte da neuropatia. A gente podia até conversar depois com a Hermelinda, o pessoal lá, para ver isso aí, porque ficam mudando muito nos fluxos dos guidelines. A SBD tem uma diretriz 1920 que bota
primeira linha, pregabalina, e bota tricíclico, bota amitriptilina, inclusive, como primeira linha, desde que você veja esse efeito colateral. Aí veio a diretriz nova, tirou pregabalina, botou gabapentina na frente de pregabalina. Pregabalina botou segunda linha. Pois é, uma coisa que muito Que não tá na ADA, tá? Na ADA, a pregabalina tá junto linha. com a gabapentina. Pois é. E inclusive ele até coloca que o que tem realmente aprovação, selo do FDA é a pregabalina, mais do que a gabapentina, embora ele bota essa história de ficar, né, assim. A pregabalina, ela tem um início de efeito mais rápido. Isso. Então isso pode aliviar mais a dor do paciente. E como ele sente uma resposta mais rápida, a tendência a aderir ao tratamento é melhor. Só pode ser usado uma vez ao dia, ou até 2 vezes ao dia, enquanto a gabapentina, muitas vezes, a gente tem que usar 3 vezes ao dia. Pois é. São doses que a gente tem que progredir muito devagar na gabapentina para chegar na dose plena ou máxima, que pode ser até 3.600 miligramas por dia. E isso, às vezes, dificulta a aceitação e a aderência do paciente. Eu confesso que eu prefiro a pregabalina, mesmo a SBD tendo colocado agora como segunda linha. Não, e na americana ele bota Na a americana pregabalina é com sinal. qualidade, né? A pregabalina e a duloxetina, né? As duas principais, né? A amitriptilina eles não botam, fala desse efeito colateral. Fica aquele negócio de... Inclusive até a diretriz da SBD ele colocar, porque a primeira linha é aquela que tem um Custo-benefício. custo, não é o custo, é Risco-benefício. risco-benefício adequado. Eu não acho que o antidepressivo tricíclico, principalmente no paciente mais velho, tem um bom risco-benefício. Eu acho que o risco aí já é um A pouco própria maior. diretriz coloca uma lista de contraindicações para tricíclico, né? Isso. É enorme, Você inclusive. olha assim, meu Deus. Não, e outra coisa, veja, quando a gente pensa no tricíclico, a gente pensa no paciente que não vai ter acesso, né? Que não tem É esse condição paciente financeira de comprar o paciente do SUS. E a amitriptilina é distribuída na grande maioria das farmácias municipais, estaduais. Só que os tricíclicos que têm menos efeito colateral não são distribuídos, que são a nortriptilina, a desipramina. Então, vai cair também na mesma questão do custo. E com relação aos opioides, eles têm algum papel aí nesse manejo da neuropatia dolorosa? Antes de falar dos opioides, só queria dizer uma coisa. O que é que a gente considera boa resposta? Porque a gente está falando das drogas e que aí a gente não tem tantas opções, né? Como muitas outras doenças. A gente tem 3 classes de drogas que são, teoricamente, igualmente eficazes. A gente pode pular de uma para outra, a gente pode associar. Mas a gente tem que avaliar a resposta. E a resposta não é tão maravilhosa como o paciente espera. E isso é preciso ser falado, Sim. tá? Na consulta. Quando a gente... Uma coisa muito simples de avaliar dor e que pode ser feita rapidamente no consultório é a escala visual analógica, né? A EVA. E a gente sempre pede para o paciente fazer antes, dizer qual é a nota dele da dor de 0 a 10 e depois do uso do medicamento, quando se alcança a dose desejada, tá? Então, não adianta fazer subdose e esperar que tenha resposta. Então, quando a gente chega na dose plena ou no esquema pleno que você pensou, espera-se que tenha uma resposta de pelo menos 30% de redução na EVA, na escala visual de dor. Então, se ela 10, caiu 30% para a 7. 50%, exatamente. 50% já é uma resposta excelente. Ou seja, você era 10 e está em 5, você ainda tem dor. Mas com uma melhora bastante significativa e em todos os estudos de todas essas medicações foi considerado resposta ótima. Mas a gente precisa alcançar pelo menos 30% de redução da dor. Que isso já vai melhorar a qualidade de vida, né? E eu acho que, Muito. como você disse, é muito importante avisar. Eu sempre aviso mesmo aos pacientes, olha, não espere que vá zerar a sua dor. Não é isso. Dificilmente vai acontecer. É preciso falar. Porque se ele tem a expectativa de ficar sem dor, ele vai dizer que Vai você ficar não frustrado. prescreveu direito, que aquele remédio não presta e vai parar de E vai tomar. parar. Não vai querer aumentar nem dose. E uma avaliação muito fácil de fazer, né? Apesar de ser subjetiva, essa escala visual analógica é muito prática. No dia a dia, rapidinho você consegue Super avaliar fácil. melhor. Coloca no buscador da internet e mostra o paciente no próprio computador. Certo. E quanto ao opioide, ele vai ter algum papel aí nesse manejo inicial? Bom, os opioides, eles nem entram nas linhas de tratamento, tá? Mas eles podem ser medicamentos de resgate da dor. Quando tudo falhou, tudo que a gente falou aqui já falhou, é possível associar um opioide fraco, como o tramadol. A resposta é boa? Não. Tem que falar. Claro. Né?
Mas o problema dos opioides é o risco de dependência, né? O risco de adição. E que com os opioides mais potentes, que pelo menos eu não tenho muito hábito de prescrever, são opioides que precisam até de uma receita mais controlada, né? E eles realmente aliviam um pouco mais a dor, mas tem um potencial de dependência muito mais elevado do que o tramal, por exemplo. Mas aí é uma questão mais assim, de resgate. Você tentou e não deu, e aí eu acho que chega a hora da gente pensar no encaminhamento do paciente. Perfeito. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.